você entrar nesse carro, você vai morrer a essa hora na próxima semana. Essas foram as palavras de um amigo do James Dean assim que ele comprou um carro Porsche chamado Little Bastard, ou Pequeno Bastardo. O problema é que essa profecia se concretizou. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E a história de hoje é mais um mistério de Hollywood. Então, bora pra história. James Dean nasceu no dia 8 de fevereiro de 1931 e ele tinha tudo para se tornar uma das maiores estrelas do cinema da época dele. Ele era muito próximo da mãe, que de acordo com ele, era a única pessoa que conseguia compreendê-lo. Infelizmente, ela faleceu quando ele tinha 9 anos de idade e era ela que estimulava o James a fazer teatro. O pai do James se tornou incapaz de cuidar dele, então ele foi morar com o tio e a tia. Durante a adolescência, ele buscou conforto em um reverendo local chamado James de Weird. E ele parece ter tido uma influência na formação do James Dean, especialmente no que diz respeito a corridas de carro. De acordo com um autor específico, ele diz que o James e esse reverendo tiveram um caso, mas é claro que não é nada confirmado. Em 2011 também foi relatado que um dia o James Dean contou para a atriz Elizabeth Taylor que ele tinha sido abusado sexualmente por esse mesmo homem. O James era um aluno bem popular na escola e ele tirava notas muito boas. Em 1951, quando ele estava na faculdade, ele decidiu sair do curso para seguir 100% a carreira de ator. Ele estrelou seu primeiro filme chamado East of Eden e os 2 outros filmes que ele participou, infelizmente, só estreariam depois de sua morte. E foi ali em 1954 que ele se interessou mais por carros. Depois que ele terminou de filmar o East of Eden em 1955, ele comprou vários carros e um deles era aquele Porsche chamado Little Bastard, que tinha sido personalizado exclusivamente para ele. Nessa época, o James Dean já era um ator bem popular. Ele era muito bonito, todas as mulheres ficavam loucas atrás dele. Diziam que às vezes ele tinha relacionamentos homossexuais, apesar de ninguém ter falado oficialmente sobre isso. E ele estava cada vez mais em ascensão. Depois que ele comprou aquele Porsche, ele encontrou o ator Alec Guinness. Ele queria mostrar o carro e se gabar do quanto ele era rápido. Mas o Alec odiou aquele carro. Ele disse que ele teve um sentimento ruim quando viu e até escreveu no próprio diário dele. Ele escreveu que o carro parecia sinistro. Ele disse que naquela hora ele estava exausto e faminto, e aí ele disse que uma voz, que de acordo com ele nem parecia ser dele, o seguinte: por favor, não entre nesse carro. Se você entrar nele, você vai ser encontrado morto nessa mesma hora na próxima semana. Essa declaração foi extremamente bizarra e é claro que o James Dean não concordou. Na verdade, ele não levou a sério, dizem que ele até deu uma risada. Só que o Alec não tinha sido a única pessoa que ficou desconfortável com o carro. Várias pessoas que tiveram contato com ele se recusaram até a entrar no carro, inclusive a namorada da época do James Dean. Ele pediu para ela sentar no banco de passageiros e ela se recusou. E o James Dean tinha sido uma pessoa que sempre demonstrou muito interesse pela morte, pelo oculto. Ele já tinha até dado declarações que o destino dele era morrer em alta velocidade, e ele também já tinha dito que acreditava que não ia passar dos 30 anos. O próprio designer do veículo disse que o carro deu um sentimento a ele de uma perdição que não poderia ser parada. E uma amiga do Dean também deixou um bilhete no para-brisas dizendo que ele não deveria dirigir aquilo. E aí, pouco antes dele comprar esse carro, ele já tinha corrido em várias corridas diferentes, ele era muito bom, muitas pessoas elogiavam ele no volante, diziam que ele tinha muito talento e que ele andava numa velocidade muito alta sem parecer enfrentar problemas com isso. Quando ele começou a gravar um filme chamado Giant, a Warner Bros. Proibiu que ele participasse de qualquer corrida, afinal eles estavam preocupados que um dos atores principais pudesse sofrer algum tipo de acidente. Então esse sonho dele e essas corridas que ele gostava tanto ficaram em pausa por um tempo. Mas depois que ele terminou de filmar as cenas, ele decidiu que era hora de voltar. Mal sabia ele que essa seria a última decisão da vida dele. Agora, ele ia competir em uma corrida na cidade de Salinas, que ficava na Califórnia, no dia 1 e 2 de outubro de 1955. No dia 30 de setembro, ele precisava levar o carro dele de corrida, que era o
Porsche Little Bastard até o local onde a corrida ia ser realizada. E a sugestão é que o carro fosse levado com um guincho por um caminhão, então ninguém ia dirigi-lo. Mas um dos designers que estava junto com ele, na verdade um cara chamado Rolf Wutterich, que o nome dele é alemão, muito difícil de pronunciar, ele era um mecânico alemão da fábrica da Porsche que estava acompanhando o James Dean, sugeriu que talvez ele devesse ir até Salinas dirigindo o Porsche, para ele já ir amaciando o carro, se acostumando com aquilo. E aí o James Dean, que já estava ansioso para dirigir o carro novo, topou na hora. Então, naquele dia, a gente tinha o James Dean dirigindo o Porsche, do lado dele, o Rolf, e em um carro atrás, acompanhando os dois, tinha um cara chamado Bill Hickman. Por volta das 3h30 da tarde, o James Dean foi parado pela polícia por estar dirigindo em alta velocidade. Aquela multa foi um pouco estranha, porque ele não estava tão acima da velocidade assim, mas talvez já tivesse sido um aviso. E aí eles decidiram passar para uma rota chamada Rota 466, atualmente é a SR-46, por volta das 5h45 da tarde, porque era uma rota conhecida como Racers Road, ou seja, uma rota frequentemente usada por pilotos de carro de corrida para evitar que fossem multados por alta velocidade. Só que aí, enquanto eles estavam andando, um carro Ford Tudor 1950 precisava atravessar para a esquerda. Então ele ia parar o carro e entrar para a esquerda, que era aonde o James Dean estava andando. Ou seja, ia ter um cruzamento ali. E aí o Rolf viu isso primeiro e alertou o James Dean para de repente ele diminuir um pouco a velocidade, porque senão ele ia colidir com o carro. O Dean teria falado: não, o cara tá me vendo, ele vai esperar. Infelizmente, o carro não parou, o Dean também não, e eles colidiram. O carro do Dean voou pelo acostamento e parou ali do lado da rodovia. O passageiro, o Rolf, foi arremessado para fora do carro, mas o Dean ficou preso lá dentro. Ele sofreu várias lesões fatais, incluindo um pescoço quebrado. O motorista do Ford não sofreu quase nenhum arranhão. O nome dele era Donald. Esse acidente foi testemunhado por diversas pessoas que pararam para ajudar e chamar a ambulância. Uma mulher com experiência em enfermagem foi tentar ver se o Dean ainda tá vivo. Ela viu o pulso dele e disse que estava muito fraco, parecia que a morte tinha sido instantânea. A ambulância chegou mais ou menos às 6h20 da tarde, mas o James Dean foi declarado como morto no local. Essa história foi uma grande tragédia. O mundo todo ficou em choque, porque ele era um ator de 24 anos que estava no auge da sua fama, estava sendo muito reconhecido, com vários papéis que se tornaram icônicos depois da morte dele, dos filmes que saíram, por exemplo, Rebel Without a Cause. E por conta dos ferimentos gravíssimos, o caixão dele permaneceu fechado durante o funeral. E essa história, a partir de agora, vai ser cada vez mais bizarra. Essa teoria de que talvez o carro dele fosse amaldiçoado vai ser bem difícil de refutar depois que vocês ouvirem o que vai acontecer. Uma curiosidade é que no ano passado eu fui para Las Vegas e eu já contei para vocês em vídeo sobre o Museu Assombrado do Zach Bagans. Hoje ele é a única pessoa do mundo que ainda tem uma peça do carro do James Dean e foi por conta disso que eu fiquei sabendo dessa história. Primeiro a gente vai pro Rolf, que estava do lado do James Dean. Ele não faleceu, ele teve alguns ferimentos graves, mas conseguiu se recuperar. Só que dizem que ele sentia muita culpa por ter sobrevivido, principalmente porque ele foi a pessoa que sugeriu que o James Dean fosse andando de carro até a cidade da corrida. Ele chegou a tentar matar a esposa e também a tentar tirar a própria vida. Ele tentou esfaquear ela com uma faca de cozinha, mas não conseguiu, ela acabou bem. Além disso, vários fãs do James Dean culpavam ele pela morte do ator, então ele recebia cartas com muitos xingamentos e ameaças de morte. Ele faleceu anos depois, em 1981, porque ele estava dirigindo embriagado dentro de um Honda Civic e colidiu com uma árvore. Assim como James Dean, ele foi retirado dos destroços e foi declarado morto no local. Ele tinha 53 anos. Eles até fizeram um inquérito sobre a culpa da morte do ator, mas 3 dias depois o inquérito já foi encerrado e eles assumiram que a culpa era exclusiva dele pelo excesso de velocidade. No entanto, um ex-policial da rodovia da Califórnia testemunhou que, de acordo com a posição dos corpos e a forma como o acidente foi, dava para determinar que o James Dean nem estava correndo tanto assim. Ele devia estar a cerca de 88 km por hora. Uma semana antes do acidente, ele tinha participado de um programa de segurança no trânsito. Ele deu algumas palestras falando sobre o trabalho dele, sobre as corridas que ele participava. E o mais bizarro é que o slogan da campanha dizia:
a vida que você salvar pode ser a minha. Quem comprou o carro depois do acidente foi aquele que estava acompanhando os dois atrás, o Bill Hickman. Ele vendeu algumas partes para dois companheiros de corrida do James Dean chamados William Estrich e Troy McHenry. Os dois instalaram as peças nos próprios carros de corrida. E sim, vocês adivinharam, os dois tiveram acidentes terríveis. O Troy bateu em uma árvore durante uma corrida e morreu instantaneamente em 1956. Já o Estrich também bateu o carro, ele sofreu alguns ferimentos bem pesados, mas sobreviveu. E aí um cara chamado George Barris, um publicitário, resolveu comprar o que restou do carro para tentar reconstruí-lo. Um detalhe é que essas histórias da maldição já estavam rolando por aí. Só que conforme o Barris tentava reconstruí-lo, ele percebeu que tinham poucas coisas para garantir a integridade daquele veículo, então decidiu deixar ele guardado. Ele ficou armazenado dentro de um armazém com vários outros itens, e aí um dia, misteriosamente, aquele armazém pegou fogo. E o mais bizarro é que tudo em volta do carro pegou fogo também, menos ele. Assim, o fogo até chegou a derreter dois pneus e escureceu um pouco a pintura, mas foi só isso. E aí o George Barris decidiu vender os dois pneus que sobraram, e aí a pessoa que comprou disse que um dia estava dirigindo por uma rodovia, e aí os dois pneus explodiram ao mesmo tempo. Foi aí que o George Barris falou, bom, eu vou ter que manter esse carro escondido. Só que não estava tão escondido assim, afinal, dois ladrões encontraram o carro e tentaram roubá-lo. Mas a maldição não para por aí. Um dos ladrões, que estava tentando remover o volante, fez um machucado muito feio no braço. Ele cortou de fora a fora. E aí o Barris foi convencido pela patrulha rodoviária a ceder o carro para algumas exposições para mostrar como é importante ter segurança no trânsito, dirigir com uma velocidade dentro dos limites para não acontecer o que aconteceu com o James Dean. E aí o George Barris falou, bom, tá, né, talvez a gente faça alguma coisa boa com essa tragédia toda. E aí, antes de ir para essa exposição, o carro pegou fogo de novo dentro do armazém, mas não sofreu nenhum dano. A próxima tragédia foi em uma escola de Sacramento. O carro estava em cima de um suporte, e aí o suporte não estava muito bem preso, o carro escapou e caiu em cima de um estudante que quebrou o quadril. E se vocês acham que acabou, durante o transporte de novo do carro para o local onde ele ficava, não sei o que aconteceu direito, mas o motorista do caminhão que o carro estava dentro sofreu um acidente. Nesse acidente, o motorista foi arremessado para fora do caminhão e aí o carro caiu em cima dele e o esmagou. Ou seja, esse carro quer sangue, quer vingança. Sério, tem até um livro do Stephen King que fala de um carro assassino, não sei se vocês lembram. Bom, enfim, depois o carro foi colocado em uma rota de Miami para Los Angeles e aparentemente ele desapareceu. E aí agora, né, tem duas opiniões. O George Barris disse que ficou extremamente chocado do carro ter desaparecido, ele não entende como aquilo aconteceu. Mas outras pessoas dizem que o George só manteve aquela história viva para ficar aquele mistério em torno do carro e talvez ele mesmo tenha escondido em algum lugar para evitar mais acidentes. No aniversário de 50 anos da morte do James Dean, o museu da Volvo colocou em exposição a porta oficial do carro e ofereceu uma recompensa de $1 milhão para quem soubesse o paradeiro dele. Cerca de 10 anos depois, um homem chamado Sean entrou em contato com esse museu e falou que quando ele tinha 6 anos de idade, ele ouviu o pai dele conversando com o George Barris e um outro cara sobre colocar o restante do carro preso dentro de uma parede, escondido. Eles iam montar uma parede falsa para armazenar o carro. Ele dizia que só lembrava de partes da conversa, ele passou por alguns testes de polígrafo, mas ele disse que só ia falar aonde era a parede depois que ele recebesse a recompensa em dinheiro. E é claro que a Volvo não deu o valor, afinal ele tinha 6 anos de idade, ele parecia não saber exatamente o que tinha acontecido e é claro que qualquer pessoa ia falar uma localização aleatória para ganhar $1 milhão. Além de tudo, o Sean não era dono do prédio onde o carro estaria armazenado. Então, mesmo que ele tivesse mesmo lá, ele não ia conseguir dar autorização para a Volvo quebrar aquela parede e ver se era verdade ou não. Então, essa história ficou de lado até recentemente, que foi para leilão a parte da frente do carro do Porsche, que um comprador
que não tinha sido identificado, tinha comprado por mais de $300 mil. Recentemente, esse comprador foi identificado como Zach Bagans e ele colocou em exposição dentro do museu, que foi a parte que eu vi. E durante essa parte do museu, você entra em um espaço que só tem itens de pessoas famosas que de repente faleceram. Por exemplo, tem uma roupa que o Robin Williams usou em um filme, tem a cadeira do Michael Jackson, tem o vestido de noiva da Sharon Tate. E aí depois você entra em uma salinha onde o Zach Bagans fala que ele tem o maior item daquele museu e faz todo um suspense, conta toda a história do James Dean. E aí por trás de um vidro você consegue ver aquela parte. O carro não é a única coisa oculta e bizarra na história do James Dean, e daqui a pouco a gente vai entrar em uma das teorias, mas vocês lembram que eu já fiz um vídeo falando sobre a Natalie Wood? O James Dean foi só um dos 4 atores que participaram do filme Rebel Without a Cause que morreram de forma suspeita. O Dean nunca veria o filme, afinal, ele morreu no acidente de carro um mês antes de ir para os cinemas. Em 1974, 19 anos depois, um ator chamado Edward Platt, que interpretou um conselheiro de polícia que conversava com o personagem do James Dean no filme, tirou a própria vida. Ele estava com uma depressão não diagnosticada e também com dificuldades financeiras. Já o Sal Mineo, que interpretou o melhor amigo do James Dean, foi esfaqueado 21 anos depois. E aí a gente tem a Natalie Wood, que também morreu em circunstâncias muito misteriosas, e ela interpretava o par romântico do James Dean no filme. E aí, essa situação toda fez com que as pessoas especulassem ainda mais sobre a tal da maldição. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas da onde que veio essa maldição? Quem vendeu esse carro pro James Dean? Será que alguém tinha alguma coisa contra ele? Colocou algo no carro? Então, a gente não sabe de nada, a gente não tem certeza de nada. É claro que muita coisa é fofoca, e essa teoria que eu vou contar pra vocês também vem de fontes, páginas de fofoca, que eram revistas da época, pessoas que ficavam falando sobre relacionamentos deles, e a gente entra nessa parte controversa com uma mulher chamada Nurmi. Ela também era conhecida como Vampira. A Nurmi trabalhava bastante na TV e o James Dean era um ator em ascensão. Os dois se conheceram e eles acharam que talvez pudessem se ajudar no meio. O Dean ficou muito interessado pela Vampira porque ele acreditava que ela compartilhava dos mesmos interesses que ele tinha pelo oculto, pela vida após a morte. Afinal, ela tinha esse personagem de se vestir como uma vampira. Só que a Nurmi, apesar de se vestir assim, ela tinha um personagem. Não queria dizer que, como ela estava vestida de vampira, ela 100% se interessava naquilo também. Só que esse fascínio que o James estava sentindo por ela pareceu ir se apagando quando ele percebeu que, na verdade, ela era mais o personagem. A versão real dela não correspondia ao que ele imaginava, porque ela imaginava que ela tinha esses mesmos interesses e não necessariamente era assim. Ao mesmo tempo em que ele não estava se interessando mais tanto nela, ela se interessava cada vez mais por ele, porque ela achava aquela personalidade meio misteriosa. Dizem que o James Dean começou a desconfiar que talvez a Nurmi queria ser só uma alpinista social e usar do relacionamento com ele pra ter mais fama, pra conseguir outros papéis, e ao mesmo tempo ela estava apaixonada. Ela era 10 anos mais velha do que ele, e isso gerou um certo tabuzinho na época. Lembrando que tudo que eu tô falando aqui não são minhas opiniões pessoais, tá? São de artigos de fofoca, basicamente, porque são essas as fontes que a gente não tem nada concreto. E aí ele ficou cansado, ele queria se afastar dela, e começaram a surgir boatos de que os dois estavam namorando. O James achou que ela estava plantando aquela história de propósito, e foi a gota d'água. Foi aí que dizem que o James se encontrou com uma colunista de fofoca para tentar acabar com os boatos. Ele teria pedido para ela escrever o seguinte: eu não saio com bruxas e gosto ainda menos de desenhos animados de namoro. Eu nunca namorei vampira e gostaria de esclarecer isso. Eu tenho um conhecimento bastante adequado das forças satânicas e estava interessado em descobrir se essa garota era obcecada por tal força. Ela era um assunto sobre o qual eu queria aprender. Eu a conheci e a puxei para uma conversa. Ela não sabia absolutamente nada. Ela usa essa caracterização fútil como desculpa para a expressão mais infantil que você pode imaginar. Só que essa frase, conhecimento adequado das forças satânicas, tornou-se a base para várias lendas urbanas e teorias da conspiração do interesse do James Dean pelo oculto. Só que a Nurmi ficou furiosa com essas alegações. Agora dava a entender que ela tinha feito alguma coisa para ele. Ele estava insultando toda a personalidade profissional dela. E foi aí que ela publicou o próprio insulto logo depois. Ela disse que ele era um idiota pretensioso que dificilmente era tão inteligente quanto ele pensava que era. Só que isso foi um tiro no pé, porque depois ela percebeu que quem
quem precisava mais nessa relação era ela dele e tentou consertar as coisas. Em setembro de 1955, logo antes dele falecer, ela tentou reacender esse relacionamento. Ela ficou sabendo que o James Dean tinha posado em uma foto em um caixão. Então, ela decidiu fazer a própria foto. Ela colocou tipo uma cadeira de praia e ficou sentada na frente de um túmulo aberto. Escrito na foto tinha a frase: "Tendo um tempo maravilhoso, gostaria que você estivesse aqui." Ela estava se referindo à Califórnia, mas pro James Dean aquilo parecia a morte. Os dois já nem se falavam mais, então ela enviou a foto para um restaurante onde eles costumavam se encontrar. E aí um dos funcionários do restaurante ligou pro James Dean para contar. E aí ele ligou para ela para perguntar o que aquilo significava e ela disse que era só uma piada, só que ele morreu no dia seguinte. E é claro que a morte do James Dean prejudicou ainda mais a carreira da vampira. Com todo esse contexto, as pessoas começaram a especular de que, como ele tinha rejeitado a vampira, ela queria ele pra ela, então ela tinha feito algum tipo de ritual. Eles diziam que ela teria amaldiçoado o carro, que agora a morte dele era culpa dela. E aí começou uma onda de publicidade muito ruim, dizendo que ela praticava magia negra. Por um tempo, a vampira tentou surfar nessa onda. Ela se fotografou em um altar satânico e também foi para uma festa de Halloween vestida de bruxa, com um homem junto com ela que parecia estar acidentado e revivendo dos mortos para representar o James Dean. Eu não pesquisei qual foi o fim da carreira dela, se ela conseguiu se reerguer ou não. Eu imagino que sim, e se vocês quiserem saber eu trago mais detalhes. Mas o ponto é que essa história foi muito polêmica, porque muita gente defendia ela, que ela era uma mulher forte, independente naquela época, a gente estava nos anos 50, e as pessoas queriam criar um monstro, queriam criar aquela história de bruxa que precisa ser queimada na fogueira, como a gente já viu com tantas outras mulheres. Então, ela tentou aproveitar pra brincar com aquela história, acabou não dando certo, as pessoas só criticavam, também tinha aquela imagem de mulher, dona de casa, bonitinha, seguindo a Bíblia, indo pra igreja, sem poder fazer nada de diferente. E a vampira era o diferente, as roupas que ela usava, a maquiagem dela, então foi a desculpa perfeita para as pessoas criarem uma lenda urbana, uma teoria da conspiração e tentarem justificar que o James Dean morreu por algum motivo oculto. Essa é a teoria, eu não acredito que ela tenha feito alguma coisa, essa é a minha opinião pessoal. Comentem aí o que vocês acham. Eu acho que a parte mais interessante e polêmica é como um carro pode ter causado tantos acidentes assim. Essa parte pra mim não faz sentido. E eu acho que às vezes, pelas pessoas terem um sentimento sinistro com relação ao carro, elas até acabaram atraindo esse tipo de energia. Essa história, é claro que é um mistério até hoje, foi uma grande tragédia, mas acho que nunca saberemos a verdade. Esse foi o caso de hoje, até a próxima.